Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Dizer uma coisa para vocês. As águas dos rios desembocam no mar. O nome do mar, nesta reta final da eleição, é Lula. As águas de quase todos os rios, não vamos dizer de todos os rios, porque há ainda um eleitorado muito significativo, né, capitalizado e organizado pela extrema-direita brasileira e por setores fisiológicos, mas o crescimento do Lula nessa reta final é algo muito significativo, né? E aí saiu a pesquisa Quest, e eu venho aqui, nos últimos 15, 20 dias, trazendo o tema dessas pesquisas para vocês, e até, inclusive, tentando esclarecer, buscando esclarecer as diferenças metodológicas entre uma e outra pesquisa que poderiam levar a resultados distintos, né? Desde muito tempo, vocês já sabem, que há uma diferença de resultados entre as pesquisas presenciais, feitas ou em fluxo, como Datafolha, né, no pontos de concentração, ou em casas por sorteio, como a Quest e a IPEC, das pesquisas feitas por telefone e painel, como a Atlas. A Atlas é painel de internet, ela é um pouco diferente. E as telefônicas. Havia uma diferença, sempre houve, de uma meia dúzia de pontos para cima, até, em alguns casos, da diferença do Lula para o Bolsonaro na presencial e nas telefônicas, vamos generalizar assim. Ou seja, o Lula ia melhor nas presenciais. A explicação para isso é de que há um eleitor mais humilde, de renda mais baixa, que as telefônicas não pegam. Ou mais do que isso, como nos explicou já o Marcos Coimbra aqui, que esse eleitor, às vezes, quando procurado por telefone, ele está trabalhando. Então, ele é um pedreiro da construção civil, que ganha lá um salário mínimo. Ele atende o telefone e está do lado do mestre de obra, do responsável ali, do engenheiro. Ele fala, o cara, pesquisa assim, senhor, tal, não. O senhor vai votar no Bolsonaro? E olha, o cara bolsonarista, eu vou votar no Bolsonaro, ou vou votar nulo, não sei. E isso diminui a intenção de voto do Lula nas pesquisas telefônicas. Essa é uma das possibilidades também. Mas aí, eis que há uns 20, 25 dias, a Quest se descolou do IPEC Datafolha. Ela que estava dando a mesma diferença de Lula e Bolsonaro, aproximou, e aí entrou o mercado em pânico, porque as pessoas começaram a se perguntar o que aconteceu de novo. Será que quem está errando? Aí veio uma explicação. O recorte de renda é diferente. A Quest usa os dados de 2021 da PNAD, e isso faria uma diferença em relação ao Datafolha e o IPEC, que usariam o PNAD anterior de 2018. No de 21 tinha ali a questão do auxílio emergencial de R$ 1.200, R$ 600. Enfim, só que isso durou 2, 3 pesquisas, né? E eu, sinceramente, vou dizer, muito sinceramente, estou achando isso estranho, né? E agora a Quest volta a o que era antes, né? A pesquisa estimulada dela, estou aqui procurando para falar com vocês, que antes estava dando 6, 7 pontos de diferença, ó, chegou a dar 42 a 34, agora está dando 46 a 33. Volta a dar 13% de diferença. O Lula cresceu de 42, quando foi a pior pesquisa, antes da anterior, a 34, era 42, 34, quando teve todo esse debate. E aí as pessoas, epa. Agora, na anterior, o Lula foi para 44, cresceu 2. O Bolsonaro manteve em 34, a diferença que era de 8,
virou 10. E agora o Lula foi para 46 e o Bolsonaro caiu para 33. O Bolsonaro caiu na Quest, a diferença passou a ser a 13 e a Quest volta a se realinhar, então, com as pesquisas Datafolha e IPEC. E Lula volta a ganhar no primeiro turno por uma margem pequeníssima, 50,5%. Lula, 49,5%. Os outros candidatos todos juntos. Tem um detalhe que é uma pergunta interessante que o Felipe faz, que é o coordenador da Quest, que é quantos por cento do eleitorado estão dispostos a mudar de voto entre aqueles que votam em Ciro e Soraya e a Tebet, a mulher polídromo. Aí aqui, eu estou procurando aqui falar com vocês. Vamos ver aonde estão esses dados. Não, eu não estou achando aqui, mas se eu não estiver enganado, eram 27%. Dos eleitores do Ciro, 27% mudariam o voto para Lula vencendo no primeiro turno. Ou seja, cálculo do Felipe, 1,62% do eleitorado total, né? Quase 2%. Dos eleitores de Tebet, 30% topam mudar o voto para o Lula ganhar no primeiro turno, ou seja, 1,5%. Juntando os dois, dá mais 3%, e aí o Felipe projeta poderia levar o Lula a 53,9% dos votos válidos. Ou seja, tem-se aí uma possibilidade já de mudança de votos. Assim, me convença, por favor, eu estou querendo. Então, esse vira-voto é uma estratégia sensacional dos vídeos que estão rolando de artistas por aí. Esse vira-voto tem base concreta para se realizar, Adri, amigas, amigos e amigos. Ele pode, sim, decidir a eleição para o domingo. Vai ter vira-voto para o Bolsonaro? É possível. O Felipe, nessa pesquisa, ele não apresenta esse dado, né? Se, porventura, o Bolsonaro puder ganhar no primeiro turno, ele calcula o líder, né? Siga o líder, aí ele calcula o voto do líder, e o líder é o Lula. E o Lula é que está ali na margem de erro para poder ganhar no primeiro turno. Então, há muito tempo eu venho falando aqui, e até fui taxado como super otimista. Deve ter gente que desistiu de ver o Fala Rovai, o Fórum 11:30, porque achava que eu estava flertando com salto autismo. Ou não, é assim. Quando a gente faz análise, para o bem e para o mal, a gente usa os elementos que estão à disposição do ponto de vista da informação, e a gente pode errar, pode escolher os elementos errados, mas a gente não faz isso por torcidismo ou porque a gente quer. Então, eu dizia, olha, a minha opinião é que a eleição tem muita chance de se decidir no primeiro turno, muita chance de se decidir no primeiro turno a favor do Lula, porque vai faltar voto. Eu lembro de falar isso aqui com o Berzoini faz uma cara assim. Eu falava, vai faltar voto para a tal terceira via. Eles não vão conseguir fazer votos suficientes para impedir a vitória de um ou de outro. Porque eu venho falando isso há 3 meses, 4 meses. Né? E ainda dizia mais, talvez o único candidato da terceira via que possa vir impedir isso é o João Dória. Ah, mas por quê? Porque ele era muito bom de debate. Coisa que a Tebet também é. A questão é que faltou a Tebet espaço para mais debates e ela não conseguiu aparecer. Tem a chance do debate da Globo. Tebet pode muito bem surpreender e sim aí impedir a vitória do Lula no primeiro turno. A meu ver, hoje, a única coisa que detém a vitória do Lula no primeiro turno é um sucesso
majestoso, né, portentoso da Simone Tebet no debate de quinta-feira, de amanhã. Ontem teve os debates estaduais. O que aconteceu? Não teve nada, assim, pelo que eu vi, que mexeu com as eleições em algum estado. Aonde me pareceu que pode ter mexido um pouco mais foi em Minas, onde muita gente me chamou a atenção para o mau desempenho do Zema e para o bom desempenho do candidato do Lula, o Calil. Mesmo no Rio de Janeiro, onde o Cláudio Castro parece que gaguejou muito, isso não ocorreu. O que reafirma a tese do Marcos Coimbra é que cada vez mais os debates produzem menos consequências e o horário eleitoral gratuito de TV e rádio, idem, idem. E nessa eleição, se o debate da Globo não mudar tudo, isso vai ser confirmado o Marcos Coimbra, que estará conosco na apuração da eleição, na decisão do domingo, vai estar aqui na Fórum, né, cobrindo e comentando conosco. Por isso, assista a cobertura da Fórum, né? A gente vai estar com pessoas maravilhosas aqui comentando os resultados. Isso se na quinta não tiver uma grande mudança, isso vai se confirmar. Enfim, queridas, queridos e queridas, os rios estão desembocando no mar nesta reta final e o nome do mar é Lula. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.